Não é uma dúvida para ninguém que as comunidades são uma das coisas mais importantes de uma rede social ou de qualquer ambiente ou lugar. E também não é dúvida para ninguém que todo tipo de comunidade pode ter algum lado meio estranho, uma porção das pessoas que são esquisitas e meio esquizoides e tal. E um dos lugares que tá começando a ter muito mais comunidades inteiras, que são exatamente desse jeito, é o TikTok, que tem todo tipo de comunidade estranha que você pode imaginar, e muitas delas viram trend por tipo 2 semanas e acabam. E algumas persistiram até hoje e por aí vai. Mas enfim, meu povo, eu sou o Aleatório e vamos pro vídeo. As comunidades do TikTok sempre foram bem variadas e bem diferentes, e elas sempre variavam de acordo com a trend que estava acontecendo no momento. Ou algumas coisas, como as dancinhas para te encher de dopamina, ficaram até os dias de hoje normalmente. Mas algo meio complicado que está acontecendo é que as comunidades do TikTok estão saindo de coisas mais simples e conceitos mais brutos e tal para coisas mais estranhas, né? Que em geral se originam de outras trends ou outras coisas que já aconteceram. O exemplo é basicamente todos os vídeos que envolvem alguma dancinha ao som de alguma música como funk. E eu sei que a forma que eu tô falando isso é meio boomer, mas em geral é assim mesmo que acontece. E sobre isso que eu acabei de falar, podemos usar de exemplo as lives de NPC. É comum ter muitos outros tipos de origem, mas esse é um dos principais. E muitas das comunidades que já existiam aos poucos tiveram seus altos e baixos e hoje em dia, quase todas elas acabaram piorando em muitos aspectos, infelizmente. E partindo disso, eu quero falar sobre algumas das comunidades mais estranhas e também uma das piores que tem basicamente toda a internet e algumas comunidades quase que só no TikTok. Vamos começar por uma comunidade que começou muito recentemente e que já terminou muito rápido também, a das lives de NPC. Provavelmente todo mundo já ouviu falar de live de NPC ou até mesmo já viu uma no TikTok, em que a pessoa fica fazendo gestos de acordo com as doações que as pessoas dão e ela fica agindo como um próprio NPC. Então, logo depois de um tempo, veio aqui no Brasil nas melhores mãos, nas mãos do Felca, para que o movimento acabasse. O Felca fez tanto mais gente fazer esse tipo de live que literalmente todas as lives que entravam no TikTok eram de NPC. Então começou a ficar insuportável até que o próprio TikTok fez com que esse tipo de live não fosse mais compartilhada para as pessoas que já não eram seguidores daquele TikToker. Ou seja, perdeu toda a graça e todo o motivo para fazer lives de NPC, já que não tinha mais como ganhar dinheiro disso. E não tinha mais como pessoas que não sabem trabalhar com CLT e carteira de trabalho ganhar dinheiro. Eu fico chocado que o Felca some a cada uns meses e quando ele posta um vídeo, ele faz história. E dessa vez, ele livrou todo mundo desse mal do século, as chamadas lives de NPC. Ok, então agora chegamos a uma comunidade que definitivamente não tem só no TikTok e que todos odeiam e todos odiarão para sempre. E essa é a comunidade Red Pill. É a comunidade mais tóxica, machista e é definitivamente um dos maiores alvos de quem é militante. E essa comunidade se originou da principal fragilidade do homem, a masculinidade frágil. O que fez parte dos homens, digo, guris, né, participaram disso, é que para eles se valorizarem e tirarem o complexo de inferioridade deles, eles ficam machistas e falam que não pode tomar breja quando eles estão tomando Campari. Agora, é claro que realmente tem gente dentro disso que não é beta, né, como eles dizem, pelo menos fisicamente, mas os pensamentos tá pior que um guri de 10 anos na maturidade. E por mais que os Red Pill não se habitam só no TikTok, ainda assim uma parte considerável de todo esse público é de lá. E primeiro que isso é muito idiota e é coisa de beta, né? Então eles estão sendo meio hipócritas. E eles estão sendo mais hipócritas ainda, já que eles estão tentando ser macho, sigma, Red Pill, escroto, alfa e todas essas coisas, sendo que quem faz esse tipo de coisa e fala esse tipo de coisa também tem pouca maturidade por estar dando ódio e preconceito grátis às mulheres, o que é basicamente um movimento contra o feminismo. E parando pra pensar, quem é macho deveria ser mais maduro, não é mesmo? Ou seja, eles não deveriam ter isso. Eu sei que a informação que eu vou trazer agora não é mais confiável porque saiu do Felca, mas a segunda coisa é que isso não faz sentido nenhum porque eles simplesmente pegaram algo de outra espécie, gênero e família completamente diferentes. Tem coisa de beta, alfa, ômega e essas coisas. Agora, pegando informações muito mais confiáveis e falando realmente bem mais sério, e sendo ao terceiro item também, é que de acordo com esse artigo que tá aí na tela, do Capricho, uma mulher a cada 10 minutos é, e uma é morta a cada 7 horas. E ainda tem toda essa taxa de desemprego e 85% das vítimas dessa coisa, né, são as mulheres. O movimento Red Pill basicamente anula tudo isso e simplesmente vai contra toda coisa dos direitos femininos e um monte de coisas de toda a evolução da civilização para que lutasse contra os direitos femininos, né. Principalmente uns meses atrás, mas hoje em dia também, dá pra ver muitos guris ali de uns 12 ou 11 anos pra baixo que ficam se achando de Red Pill e mesmo adolescentes que ficam, né, se achando essas coisas, ficam se achando de sigma, mas não de brincadeira, e real mesmo.
Isso é meio preocupante porque isso dá uma grande probabilidade de que se um menino crescer com isso, ele possa ter um caráter meio machista, meio contra essas coisas de simplesmente mulher, basicamente, direito feminino e tal. E na verdade, toda essa coisa de piadas mais machistas, comportamentos mais machistas e outras coisas entre os guris realmente aumentou depois da ascensão desse movimento. Eu não sou feminista, definitivamente, mas óbvio que eu tenho um pouco de senso mesmo sendo um guri hétero comum de 15 anos. E parece meio gay, aliás. A coisa boa é que as pessoas e os guris já estão tendo mais senso da origem de tudo isso. E todo mundo tá começando a zoar esse tempo todo e pouca pessoa tá levando a sério. O que é bom porque parte dessa comunidade aos poucos tá morrendo mais e mais, mas se ela persistir mais, ou se ela persistisse, poderia causar um grande estrago nos nossos adolescentes e basicamente, né, na sociedade. Enfim, eu me alonguei bastante na parte do movimento Red Pill, mas agora vamos para uma próxima comunidade bem complicada, né, que começou a crescer bem mais no TikTok, que é a comunidade furry de ficar fingindo que é um cachorro andando por aí e andando de 4 o tempo todo. E eles são chamados de quadrobix, um dos milhares de mares dessa comunidade. E o pior é que não depende exatamente do ponto de vista de ninguém, porque isso é literalmente meio anti-humano. Eu sei que o que eu vou falar e o que eu já falei é polêmico, mas quando o povo real faz isso a sério e faz tipo várias e várias cirurgias para se tornar um cachorro, por exemplo, uma cobra e tal, eles basicamente levaram a mentalidade, né, de hoje em dia um pouco longe demais. E é claro, tu pode ser o que quiser e você se responsabiliza pelas cacas que tu faz e tipo, simplesmente tu tem liberdade, né, basicamente, tu tem direitos. Mas tu fingir que tu é um lobo andando de 4 o dia todo é basicamente tu voltando toda a evolução, e isso é considerado também um transtorno mental chamado de licantropia clínica. Então não tem como esse ser algo da frase de você pode ser o que quiser, porque eles levaram muito literalmente, e a pessoa que faz isso é literalmente doente, ok? Ponto. Doente, não dá pra falar contra. Ou tem uma condição, né, falando mais respeitosamente. E não é algo que se deve romantizar definitivamente. Mas voltando mais pro TikTok, toda essa comunidade de quadrobix está muito relacionado com a comunidade furry, e todos já sabemos os problemas relacionados com zoofilia e outras coisas, já que a própria comunidade manchou a própria imagem. Então, em um grande resumo, se a comunidade aumentar cada vez mais, pode acabar indo meio longe e fazer com que as pessoas tenham mais diagnósticos, né? Se é que o povo que já faz isso não tem. Agora, saindo dessa comunidade perturbadora, a gente vai para uma mais desconhecida, mas misteriosa, digamos. Iremos então para a comunidade de Emoji Cat, que é uma das comunidades que eu realmente tirei meio do além, porque ela é meio desconhecida, eu nunca vi alguém falando sobre, mas ela tá se tornando bem grande cada vez mais, e ela é preocupante. E adivinha, ela também tá relacionada um pouco com os furries. Emoji Cat não tem bem uma definição, mas em geral são uma comunidade em que os vídeos são meio que uns memes, no sentido de que são meio que animações meio repetitivas e desenhadas de uma forma meio como uma edit, ou só uma animação normal mesmo, bem curta, só que com os personagens meio estranhos, ou com formato humanoide, algumas características de animais, ou sendo os emojis deformados mesmo com um gato, daí que vem o nome Emoji Cat, né? Eles têm sempre essa mesma animação meio estranha, os personagens meio maliciosos, na maioria das vezes pelo menos, e se tu vê, quase todos esses vídeos são meio estranhos, e a metade deles tem esses símbolos de mais 18, e algumas coisas simplesmente meio aleatórias, algumas coisas meio maliciosas, né? E ficam envolvendo muito algumas partes íntimas, parece, dessas criaturas, né? Por exemplo, é os seios mesmo. Bochecha vermelha o tempo todo é normal, mas tipo, isso é basicamente assim um negócio meio suspeito, sabe? Em resumo, é algo sus, é isso. É simplesmente bizarro mesmo. Claro que essa comunidade não tem só o lado problemático. Na verdade, realmente tem vídeos de Emoji Cat que são, não diria, né, bons, porque eu não acho isso muito bom, mas são bem animados e tal. Também essa comunidade tem em geral completas crianças, e ter esse monte de coisa meio maliciosa no meio de criança, envolvendo essas partes íntimas, seios e sei lá, essas coisas meio bizarras, né, de violência também, no meio de criança obviamente não causa um bom futuro pro psicológico delas, e não é uma coisa para elas se desenvolverem e ficarem olhando o dia todo, né, principalmente. Mas enfim, meu povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e deem feedback do que eu posso melhorar. Compartilhem esses vídeos com os amigos para que alguns deles possam ter uma noção maior sobre o assunto dessas comunidades. E talvez você queira saber sobre algum mistério de um site também desconhecido e você quer desvendar junto comigo, que é a Deciclopédia. Então clica nesse vídeo e caso você queira ver mais sobre dramas e interesses da internet, tem essa playlist exclusiva para você. Mas enfim, tchau!